Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Todo mundo bom? Gente, no vídeo de hoje vamos fazer mais uma correção do PET, dessa vez a correção da semana 4, beleza, galera? Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, curte, comente, compartilhe, para que o nosso conhecimento chegue cada vez mais a mais alunos. Belezinha? Então vamos nessa? Mas vamos lá, olha só. A questão número 1 diz o seguinte: leitura realizada. Vamos refletir sobre algumas questões do conto. 1. Compare o conto de Fadas para Mulheres Modernas, de Luiz Fernando Veríssimo, com aqueles lidos nas semanas anteriores. A letra A. A princesa possui um comportamento típico das protagonistas de contos de fadas? Justifique sua resposta. Vocês acham, na verdade, que esse comportamento dela é um comportamento natural, assim, normal das outras em relação a princesas de contos de fadas? A princesa, então, nesse caso, ela não possui um comportamento típico. Eu até coloquei aqui uma resposta, mas fica a critério de vocês aí corrigirem, tá? E verificarem se a de vocês está de acordo, né? Não, a princesa deste conto é independente, né? Ou seja, ela não realizou o pedido da RAM e nem aceitou as propostas que ela lhe fez. Tudo bem? A letra B. Para o príncipe, qual é o conceito de felicidade? E na visão da princesa, o que é felicidade? E aí, qual é o pensamento de cada um desses personagens aí para o que é felicidade? Aí, para o príncipe, né, como vocês já falaram, o pensamento dele é bem diferente daquilo que a princesa pensa ser felicidade. É lógico que para ele, né, seria muito bom. Já pensou se ela aceita, né? Mas mesmo assim, não sei se fazer alguém refém dos nossos desejos, né, sem pensar no que a pessoa sente, seria uma situação de felicidade. Embora muitas pessoas são egoístas a esse ponto, de querer, de não se importar com o que a outra sente e, e submeter a outra pessoa aos desejos dela, né, sem se interessar se a outra pessoa está feliz, se aquilo agrada ou não, né. Então a gente vê aqui um comportamento extremamente egoísta, extremamente machista, né, também da parte dele, né, ele quer levar até a mãe dele para morar lá e ela viveria como se fosse uma empregada dele. Então, neste caso aqui, são visões diferentes, né, para a felicidade de cada um dos personagens. Eu vou colocar aqui a resposta que eu criei, mas aí também é a mesma coisa, fica a critério de vocês, né? Vocês olhem aí, eu acredito que são atividade assim, bem tranquila, não há como fugir disso aqui, né? Vamos dizer assim. Então, para o príncipe, né, a felicidade é viver no castelo da princesa, né, desde que ela realize todos os desejos dele. Isso é a felicidade para ele. E para a princesa, né, como vocês já falaram, é viver independente, sem precisar submeter às vontades alheias. No caso, a vontade do príncipe aqui, ou da mãe dele, que viria viver com ele, e assim por diante. Talvez aqui a gente não... Pode até ser que ela queira viver com alguém, né? Mas não na situação, não na condição que ele colocou para ela, né? Uma situação ali de ser empregada dele. Tá bom? Vamos então para a questão a letra C. Por que o desfecho do conto lido se diferencia do final de um conto de fadas clássico? No conto de fadas clássico, a gente veria um final totalmente diferente, como nós já vimos. A princesa provavelmente ela teria aceitado o pedido da RAM,
e vivido de acordo com o desejo do príncipe, aquilo que nós vimos lá nos outros contos passados, né? A letra D, quais os adjetivos utilizados para definir a princesa? Esses adjetivos condizem com a atitude que ela tem no final do conto? Justifique sua resposta. Independente e cheia de autoestima. Isso. E você acha que, qual foi a sua justificativa aí? Esses adjetivos condizem com o final do conto? Sim, que ela recusou o pedido do príncipe, o Sim. sapo. Aham. Isso mesmo. Então, isso mostra, né, a independência dela, né? Ela não se submete. Ela construiu a vida dela ali de maneira autônoma, né? Sem depender, né? Não aparece ali se ela recebeu o castelo da família, né? Mostra que era dela. É como se ela tivesse conquistado aquilo com os próprios esforços. Então, nesse caso aí, realmente, Jason, né? A gente vê que condiz sim com o comportamento no final do conto, né? Então, aqui, aquilo que você já colocou, né? Linda, independente, cheia de autoestima. Esses adjetivos condizem com a atitude dela, já que ela não aceitou o pedido que a Han fez, né? Que a Han, acho que está errado. Já que ela não aceitou o pedido que a Han fez, né? E fez da Han um delicioso jantar, né? Foi aquilo que nós vimos lá. A questão 2 é aquilo que, retomando aquilo que a gente já tinha visto. Como se sabe, quando um texto se refere a outro, ocorre então a intertextualidade. Existem basicamente dois tipos de intertextualidade: a paráfrase, quando o texto possui as mesmas ideias centrais do texto original, e a paródia, que é quando o texto possui ideias contrárias às ideias centrais do texto original, com o objetivo de fazer uma crítica, certo? No conto de fadas para mulheres modernas, podemos identificar qual tipo de intertextualidade? Justifique sua resposta. E aí, o que vocês fizeram? Eu coloquei paródia. O texto faz uma crítica ao que era imposto às mulheres no passado. Sim, perfeito, Alessandro. Exatamente. A gente tem aqui uma paródia, né? Eu coloquei a mesma coisa. Paródia, né? Eu acho que todos aqui colocaram paródia, né, gente? A gente viu claramente aqui que ele retoma o texto original, né? Ele está fazendo uma releitura daquele texto lá, só que nós vimos que é com a intenção de criticar, né? Aquilo que eu já falei, a paródia geralmente, a paródia ela tem essa intenção, né? De colocar um outro ponto de vista sobre aquela ideia que estava ali no original, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos aqui uma resposta que eu criei e vai ao encontro aí do que vocês colocaram. Encontramos a paródia, pois a referência ao texto original ocorre por meio de uma crítica que pode ser tanto ao comportamento da princesa, certo? Do conto original, quanto à visão machista daquela época. Então, a crítica pode ser destinada tanto ao comportamento da princesa do conto clássico, né, que era aquela de aceitar, de aceitar o pedido do sapo para beijá-lo, ou então criticando o próprio pensamento das pessoas que viviam naquele período, tá bom? Pensamento extremamente machista, né, em que a mulher deveria se submeter aos desejos ali da figura masculina, seja do pai, seja do príncipe, do irmão, assim, certo? A 3, compare o conto de Luiz Fernando Veríssimo com a versão dos irmãos Grimm, anotando as semelhanças e diferenças entre os dois gêneros. Quais são os elementos, então, comuns desses dois contos? Desse que nós acabamos de ler e daquele original. A princesa e o príncipe. Sim, nós temos princesa e príncipe nos dois, né? Feitiço da Lógico que bruxa. isso, a bruxa, que mais? Não tem Sapo pega. beijo.
Não, mas nesse caso aqui a gente vai, essa de não ter beijo a gente vai colocar aqui no diferente, tá bom? Sapo pede ajuda à princesa. Isso, aqui nós temos o pedido, né, no caso lá do sapo, nesse caso aqui nós temos a rã, mas nós temos um pedido aí. O que mais que vocês colocaram? Natureza. O Natureza, lago. o lago, uhum. Mais alguma coisa? Eu acho que é basicamente isso, né? Se alguém tiver mais algum detalhe aí que descobriu, pode falar, que a gente coloca aqui nesses quadros. Então, aquilo que vocês já colocaram aí, nós temos a princesa, nós temos o castelo, o lago, né? Nós temos o encantamento, que foi a transformação ali do príncipe, nós temos a bruxa, a natureza, e deixa eu colocar aqui uma. Aí, Lúcia falou assim, o príncipe. Só que nesse caso aqui a gente poderia colocar mesmo, né, o príncipe, porque talvez a Han, né, antes de ter sido transformada, tivesse de fato sido um príncipe. Só que o príncipe não aparece transformado aqui, tá bom? A gente vai colocar aqui desse outro lado agora os elementos diferentes. Quais são os elementos diferentes? E um é uma rã e outro é um sapo. Isso. Vocês perceberam isso, né? Enquanto lá no original é um sapo, aqui nós temos, no original e nos outros, né? Nos outros que foram se derivando aí. Nesse caso aqui nós temos uma rã, né? Que mais que nós temos de diferente? Princesa se casa com o príncipe. Isso, nesse caso aqui, nós não temos, né, o casamento do príncipe com a princesa, né? Pelo contrário, ele vira aí um prato. O que mais que nós temos de diferente? Aí a princesa é independente. Princesa independente. É lógico que aqui vocês podem acrescentar outras coisas que vocês forem descobrindo, tá? Aqui é só uma sugestão daquilo que eu percebi. Mas aí eu já percebi que vocês conseguiram mais elementos. Tem mais algum aqui que vocês querem falar de diferente? Autoestima? Isso, nós temos aqui uma princesa cheia de autoestima, né? Não é bem diferente daquele primeiro lá, que ela não tinha pensamento próprio, talvez ela se sentisse inferior. A Tem mais princesa alguma não coisa? se casar com o príncipe? Oi? A princesa não se casar com o príncipe? Isso. Aqui não há o casamento, né? O final aqui é bem trágico para ele. Muito bem. Eu acho que a gente já tem aqui, né, uma série de informações diferentes. Aquilo que vocês já falaram aí, né? Nós temos a rã em vez do sapo, nós temos a independência, uma autoestima da princesa, nós temos um pedido indecoroso da rã, né? Que é aquele pedido de, além de pedir para que a princesa o beijasse, nós temos aquele pedido, né? De que eu posso morar no seu castelo, você vai cuidar dos nossos filhos, eu vou trazer minha mãe para morar com a gente e tal. Embora lá no conto original a gente também tenha esses pedidos, né? Vocês viram que lá o sapo pede também para ir dormir na cama da princesa, para comer com ela, né? Mas aqui a gente tem um pedido assim mais vergonhoso da parte dele, que é quando ele pede para ela ser uma espécie de empregada dele, né? Então aqui a diferença vai estar aqui também. E aquilo que vocês já disseram também, o final trágico, né? Não há um casamento. Pelo contrário aí, uma uma apetitosa janta. Então vamos aqui para a questão 3. Questão 3. Qual o dito popular que define melhor a ideia central do conto de Luiz Fernando Veríssimo? Desses quatro aqui,
qual que vocês marcaram aí? Eu coloquei a letra C. Letra C. Quem colocou diferente? Letra C também. A C Letra também? C. Letra C, letra C. Eu acho que todo mundo marcou a letra C, né? Logicamente, todo mundo acertou. Parabéns. Que vai definir melhor vai ser isso aqui mesmo. Antes só do que mal acompanhada. Ela preferiu ficar só do que ter a companhia daquele príncipe extremamente inconveniente, né? Machista, vamos dizer assim. Leia a tirinha abaixo para responder a próxima questão. Então, nós temos aqui uma tirinha e pede para que vocês digam o que foi que gerou o humor na tirinha. Por que a tirinha tem esse teor humorístico? Ó, pessoal, o humor, né, geralmente ele vem de uma quebra de expectativa, ou seja, acontece algo que você não está esperando, que você não está acostumado a ver, tá? É por isso que tem humor. Quando alguma coisa dá errado, também pode acontecer de ter humor, né? Sempre vai ser gerado a partir de uma quebra, né, de algo que a gente não espera, tá? Neste caso aqui foi aquilo que vocês já falaram. Ela esperava muito mais aqui um pipoqueiro, um padeiro, do que um príncipe. Então, nesse caso, a expectativa foi quebrada, porque o normal seria ela ficar muito feliz, né? Qualquer criança aqui no lugar dela, vamos dizer assim, teria uma reação diferente, seria de felicidade. No caso dela, a gente percebe que não, né? Então, ela prefere muito mais aqui a comida, essas coisas que crianças gostam, do que um príncipe. Numa situação normal, a transformação do sapo em príncipe traria felicidade a qualquer garotinha, como Magali. Certinho, galera? Beleza, meus queridos? Então ficamos por aqui, né? Vocês podem me procurar até 9h15. Aliás, o dia inteiro eu estou disponível aí para vocês.